Esse é o podcast Passos de Coragem. Durante essa temporada eu quero te lembrar que o ano ainda não acabou e que ainda dá tempo de recomeçar com coragem. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Natália Schultz-Volpe, mas vocês podem me chamar de Nath, né? Porque já estamos íntimos, já estamos aí no 4º episódio desse podcast. E eu tô muito feliz por isso, porque esse podcast, ele nasceu de um desejo de compartilhar mesmo, da gente estar conversando sobre experiências, sobre coisas que o Senhor vem me falando, sobre mudanças, sair da zona de conforto, sonhos, de não desistir e de dar passos de coragem. Eu sou autora, escritora, escrevi esse livro aqui, Passos de Coragem, e ele nasceu há muito tempo atrás, faz uns 7 anos que ele começou a ser gerado dentro de mim, porque foi quando eu fui morar na China. Então, esse podcast e esse livro também, eles vêm muito disso, sabe? De passos que eu dei na minha vida, de grandes passos, como, é claro, ir morar na China, ou escrever um livro, ou lançar um podcast, mas também de passos de coragem que eu dou no meu dia a dia, de passos... de micropassos. Eu até falei, sobre isso no 2º episódio, então se você ainda não assistiu, assiste lá, sobre micropassos, sobre coisas que a gente vai fazendo no nosso dia a dia e que vão nos levando para onde a gente quer, vão nos aproximando mais dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, porque muitas vezes o que a gente quer, o que a gente busca, o que a gente almeja, aquela luz no fim do túnel, aquilo é muito legal, aquilo é impressionante, vai ser incrível a gente chegar lá, mas e o processo? E o que a gente vive no processo? Hein? Quando eu senti de escrever esse livro aqui, Passos de Coragem, em 2018, que foi quando eu fui para a China, imagina se eu só estivesse mirando no livro, na escrita do livro, e não em tudo que eu vivi, não só na China, mas depois da China, que eu conto nesse livro. Todos os aprendizados, tudo que eu pude aprender, tudo que eu pude me desenvolver, todas as zonas de conforto, que eu saí, todas as mudanças que aconteceram na minha vida e que eu posso compartilhar hoje. Então, são esses processos que eu trago aqui nesse podcast, que eu trago um pouco nas minhas redes também, se você me acompanha. São esses processos de sair da zona de conforto, de dar um passo de coragem, mas também dar vários passos de coragem diariamente, sabe? E quando eu falo sobre esses passos de coragem diários, sobre esses micropassos, é a constância, é a gente não desistir. Imagina, se a gente não desistir, a gente vence, independente de onde a gente chegar. É só a gente não desistir. Vocês já pararam para pensar que muitas coisas que a gente vê hoje em dia, ou que acontecem, ou que a gente usa hoje em dia, é porque alguém não desistiu? É porque alguém teve uma ideia, alguém deu um passo de coragem e alguém continuou até aquilo se formar, até aquilo realizar. Por exemplo, a lâmpada. A lâmpada, tem uma história aí de que Thomas Edison, que foi quem inventou a lâmpada, ele tentou mais de 1000 vezes até a lâmpada funcionar, até dar certo. Imagina se ele tivesse desistido na vez 999. Talvez a gente não daria lâmpada, vocês já pararam para pensar? E o avião? O que será que a pessoa que inventou o avião pensou? Ele olhou ali pro pássaro e falou, e se tiver alguém lá voando junto com o pássaro? E se a gente criar alguma coisa com asas em que pessoas podem entrar dentro e dormir, passar horas e que isso, porque talvez ele não tinha o nome na época, e que isso vai de um ponto ao outro do país, do planeta, que isso vai em todos os cantos dos países, isso vai conectar, vai trazer agilidade, vai melhorar muito a vida das pessoas. Imagina essa pessoa contando isso para as pessoas. Vocês conseguem imaginar isso? Eu só consigo imaginar, muitos anos atrás, a pessoa falando, imagina só o que as pessoas falaram para essa pessoa que inventou o avião. Gente, é internet. E aqui, eu tô falando com vocês, eu tô gravando, vocês estão escutando. Nas outras redes sociais, a gente se ligar, a gente poder conversar com outras pessoas
do outro lado do mundo. A pessoa no fuso lá na China, que é 11 horas a mais, tá falando comigo aqui, tá assistindo isso. A internet, imagina, vocês já pararam para pensar, há muitos anos atrás, alguém falar que todas as pessoas do mundo iam conseguir se conectar com cabos invisíveis. Como que eu tô falando com você? Tem um cabo? Tem algo que vai conectar a gente? Não, é tudo invisível. Isso daqui! E o celular? Olha só o tamanho disso. A gente consegue fazer tudo o que a gente quiser na vida com o celular. Eu lembro quando eu fui para a China em 2018, faz 7 anos. Muitas coisas que eu fazia na China eu não conseguia fazer aqui no Brasil. Por exemplo, pagamento com QR Code. Aqui no Brasil, há 7 anos atrás, em 2018, gente, eu pelo menos nunca tinha visto. Morava em Santa Catarina, nunca tinha visto. E agora a gente consegue fazer tudo com esse celular, com esse negocinho aqui, ó. Você provavelmente deve estar me ouvindo ou deve estar me assistindo aí com o celular. E a gente faz tudo, a gente se comunica com as pessoas, a gente paga a conta, a gente assiste cursos, a gente faz tudo no nosso celular. Imagina só. Tudo que hoje é realidade, um dia era impossível. Por exemplo, escrever um livro. Para mim, escrever um livro era impossível. Eu não gostava de escrever, eu não sabia escrever. Eu falava, não, eu não sou de humanas, não gosto de escrever, não sou boa em escrever. E olha só, agora eu tenho um livro e eu amo escrever. Olha só. Estudar mandarim, saber falar um pouco de mandarim. Se alguém me contasse isso, nem nos meus maiores sonhos, a Nath com 15 anos nunca na vida imaginaria que ia saber falar mandarim. Pelo menos um pouco, que ia estudar, que não ia ter desistido, que ia perseverar em estudar essa língua que é feita de uma forma tão diferente que a nossa, né? Hoje mesmo eu estava na aula de mandarim, até postei um pouco sobre a escrita, sobre como que é a gente escrevendo, os traços, aí os tons, aí a gente não consegue ler da forma que a gente lê o português, o inglês, o espanhol. São coisas realmente que a gente olha e a gente fala assim, é impossível, mas até acontecer, até dar certo. Talvez você possa estar passando por isso, né? Largar um emprego estável, um CLT, que você tem todos os benefícios para empreender, mudar de cidade, sair de perto da sua família, economizar dinheiro e fazer a sua viagem dos sonhos, treinar com constância e não parar, encontrar alguém que te ame de verdade e casar, ouvir a voz de Deus pela primeira vez e entender o que Ele está te direcionando, receber uma promessa que você estava esperando por anos, ter um filho. Gente, são tantas coisas que muitas vezes a gente acha que é impossível, mas até dar certo. As pessoas ao nosso redor acham que é impossível até dar certo. Tem uma história da Bíblia que está lá em Êxodo 14, que me marca muito sobre isso de parecer impossível, mas dar certo. Que é a história de quando Moisés estava com o povo, e aí ele estava levando o povo, e chegaram e deram de cara com o Mar Vermelho. Vocês conhecem essa história? O que aconteceu? O povo estava indo, e aí eles ficaram encurralados. O povo, ele começou a reclamar, ele começou a falar, era melhor ter ficado no Egito, pelo menos lá a gente ia sobreviver, aqui a gente vai morrer. Mas o que aconteceu? Deus falou para Moisés, continue, avance. Ele não mandou Moisés e o povo parar. E aí Moisés, ele continuou e ele falou para o povo, vamos. Imagina, vocês conseguem imaginar? Vocês conseguem imaginar um mar, o povo todo, Moisés e Deus falando para ele, continue, just keep going. Com certeza aquilo era um belo exemplo de parece impossível até que dá certo. O mar só começou a se abrir depois que eles deram um passo. E Moisés, ele usou a vara que ele já tinha nas mãos. Ele não precisou de nada mais. Ele não precisou de algo perfeito. Era a vara. Deus só falou assim, vai, é isso. Ele foi com o que ele tinha nas mãos. E aí, depois do primeiro passo, o milagre aconteceu. Eles tiveram que fazer isso. Mesmo parecendo impossível, eles continuaram. O mar só abriu depois que eles saíram do lugar. Talvez você esteja assistindo ou ouvindo esse podcast com um mar aí na sua frente, com algo tão grande que parece ser impossível, até
dar certo, se é Deus que está te dando a missão, se é Deus que está te direcionando, se é Deus que está te dando a visão, você só deve continuar. Talvez seja a hora de andar mesmo assim, de dar um passo mesmo assim, de continuar mesmo assim, de obedecer mesmo sem ver, de confiar que o caminho vai se abrir no meio do processo. Todo de repente leva anos para acontecer. Vocês lembram no episódio passado que eu falo sobre o bambu chinês? Que eu falo quantos anos o bambu chinês, vocês viram? Se vocês não viram, assistam. Se você não assistiu, assiste o episódio passado. Eu falo sobre o bambu chinês. Imagina se o bambu chinês ele tivesse desistido. Ele não ia existir, né? O bambu chinês. Nós temos o livre-arbítrio. Deus nos criou, nós seres humanos, como pessoas diferentes, né? De animais, de bichos, enfim. Então a gente pode escolher parar quando a gente está de frente para o mar ou a gente pegar a vara e a gente fazer o mar se abrir, confiar que se Deus está mandando, isso vai acontecer. E lembre-se, tudo parece impossível, ridículo, exagerado, esquisito, estranho, improvável, uma loucura, até dar certo. Se você não desistir, você ganha. E eu quero te convidar a enviar esse episódio para alguém que você sabe que está de frente para algo impossível, de frente para um mar vermelho, e você quer encorajar essa pessoa. Esse é o objetivo desse podcast, a gente formar essa comunidade, a gente juntos irmos dando passos de coragem, não desistindo, permanecendo, sendo constante em tudo que Deus está colocando em nosso coração. E lembrem do passo da semana. Toda semana aqui no podcast Passos de Coragem nós temos passos práticos para nós darmos. E o passo dessa semana é escrever uma carta para você mesma, para você ler daqui 5 meses, para você ler em abril, isso mesmo. Eu escolhi abril por quê? Porque janeiro, fevereiro, as pessoas estão ali, ó, vamos fazer, vamos acontecer, vai começo de mês e tal. Só que aí em março já começa a descer. E aí o objetivo é a gente ler essa carta bem no comecinho de abril ali, no dia 1º de abril mesmo, último dia de março, pra gente juntas dar aquele up. Então, senta essa semana, escreve sobre isso, escreve sobre parecer impossível até dar certo. Porque sim, os seus sonhos, se forem direcionados por Deus, se forem planos vindos direto do coração de Deus, eles até podem parecer impossível, mas para Deus nada é impossível. Lembre disso. E não esquece de curtir esse vídeo. Comenta aí o que você achou, qual passo impossível que está aí na sua frente, o mar. E faça a cartinha, não esqueça. Semana que vem, segunda-feira, às 7 da manhã, estaremos juntos para o 5º episódio do podcast Passos de Coragem. Até mais!